Comissão dos Direitos Humanos ouve parentes de vítimas do Esquadrão da Morte. O jurista e procurador de justiça Hélio Bicudo participou de uma reunião. Já está em vigor a lei que proíbe a fabricação, uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição que contenham mercúrio. O projeto de lei quer criação da Semana de Conscientização e Prevenção de Doenças Reumáticas. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos direto ao plenário, Juscelino Kubitschek, conversar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem as informações, né, Mauro, sobre os trabalhos parlamentares de hoje. Mauro, boa tarde. Olá, Sérgio Everton. Olá, Silvia Garcia. Boa tarde a vocês. Olha, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouco, a partir das 2h30. Nas 2 primeiras horas da sessão, para os pronunciamentos dos parlamentares sobre os assuntos de interesse de cada mandato, sobre os temas livres na tribuna. Hoje não haverá a reunião dos líderes das bancadas partidárias aqui na Assembleia Legislativa. Agora, ontem, os deputados tentaram iniciar a apreciação do projeto de lei número 1071 de 2014, que aqui no plenário vem sendo chamado de projeto dos empréstimos. Nessa matéria, o governo do estado pede para que os deputados estaduais autorizem o executivo a contrair empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e bancos nacionais, no valor de até 3.162 bilhões de reais, dinheiro a ser investido na expansão da linha 5 do metrô e também projetos de mobilidade. Esse projeto tramita em regime de urgência aqui na Assembleia, significa que pode ser discutido por até 6 horas. Nesta tentativa de ontem, os deputados fecharam um acordo para que a matéria seja discutida por até 4 horas, ou seja, é como se a matéria já tivesse sido discutida por 2 horas, mas essa apreciação só vai ter início na semana que vem. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. O jurista e procurador de justiça Hélio Bicudo participou de uma reunião na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania e das Questões Sociais, aqui na Assembleia Legislativa. O tema em discussão, o extinto Esquadrão da Morte. Para cada policial morto, 10 irão morrer. Este era o lema entoado por paramilitares no final dos anos 60. Era o lema do Esquadrão da Morte. Na época, as polícias de São Paulo passavam por uma crise, com casos de corrupção, ineficiência e descrédito. O objetivo era perseguir e matar supostos criminosos tidos como perigosos para a sociedade. O Esquadrão da Morte nasceu para mostrar que o governo estava trabalhando pela segurança pública. Dezenas de cadáveres começaram a aparecer pelas periferias de São Paulo. E o ritual era sempre o mesmo: sequestro, espancamento, tortura e morte. Um convidado especial contou como começou a enfrentar e a matar o Esquadrão da Morte. Hélio Bicudo ficou 1 ano à frente das investigações e indiciou pelo menos 10 policiais. Levei a processo criminal, não sei como é que isso terminou. Os delegados e investigadores de polícia que se constituíram no Esquadrão da Morte na década dos 70. O Esquadrão da Morte acabou, mas deixou um legado que dura até hoje. De 2003 a 2009, por exemplo, mais de 2.000 pessoas foram mortas por policiais no estado de São Paulo. Números que Débora conhece bem. Ela perdeu um irmão e um filho assassinados. Eu quero a história que não foi contada, porque eu não pode, a vida do meu filho não substitui no caminhão de dinheiro, mas sim na ética, na moral, do reconhecimento do Estado que mandou matar de uma guerra que não era nossa. Casos como este, sem solução, e que ajudam a somar os 72% arquivados pelo Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público precisaria ressuscitar como Ministério Público representante da sociedade e não Ministério Público representante dos governos. Trouxemos uma pessoa histórica com 93 anos e completamente lúcido, né? E sabendo tudo, lembrando de tudo, né? Então acho que foi uma audiência muito boa. Vamos falar agora com a repórter Viviane Cesarino, que tem as informações sobre a Conferência Latino-Americana de Preservação do Meio Ambiente, que acontece hoje à noite, não é isso, Viviane? Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Boa tarde.
Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a abertura da conferência deve acontecer a partir das 7 horas da noite e aí já vai ser formada a primeira mesa de trabalho. Entre os participantes estão o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, o professor Rogério Iório, o secretário municipal de Meio Ambiente de São Paulo, Valdemar Meira do Nascimento, e o deputado estadual João Caramês, do PSDB, que já recebeu por 4 vezes o prêmio Selo Carbono Cidadão, entregue nas edições anteriores do prêmio. Também vai ter uma palestra com a professora doutora da USP, Zilda Machado de Oliveira. E ela vai falar sobre a contribuição da biotecnologia para a defesa do meio ambiente. E, por último, vão ser apresentados os parceiros. Quem são esses parceiros? São as empresas que fazem a neutralização do CO2, do gás carbônico, para ajudar na redução do aquecimento global. A gente volta com vocês, Sérgio, Silvia. Obrigada, Vivi. Vamos saber então como fica o trânsito nesta quinta-feira. Nós vemos agora imagens ao vivo da marginal do Rio Tietê, no primeiro plano sentido Castelo Branco e no plano de cima sentido Interlagos, zona sul de São Paulo. Nos dois sentidos, o trânsito flui bem sem problemas. Quinta-feira de sol e calor em São Paulo. A máxima é de 32 graus. E a umidade relativa do ar hoje deve ficar em torno de 23%. Veja como fica o tempo hoje em outras cidades paulistas. Em Campinas, tempo bom e sol. A máxima é de 35 graus. Em São José dos Campos faz calor. Os termômetros marcam 27 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo bom com muito sol. A máxima chega a 33. E em Ribeirão Preto, tempo bom e bastante calor. Máxima de 40 graus. Você vai ver a seguir. Agora é lei. Mercúrio está proibido em São Paulo. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Até já. Agora é lei. Está proibida a fabricação, o uso, armazenamento e o reparo de instrumentos de medição que contenham mercúrio no estado de São Paulo. A Organização Mundial da Saúde também reconhece a elevada toxicidade do mercúrio e recomenda ao setor a implementação de planos de substituição dos aparelhos com mercúrio por alternativas livres deste metal. O Brasil e 140 países assinaram a Convenção de Minamata, que define prazos para redução, controle e eliminação do mercúrio. Uma lei aprovada pela Assembleia Paulista proíbe a fabricação, comércio, uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição que contenham mercúrio. O mercúrio é um agente neurotóxico que ataca principalmente o sistema nervoso central, que comanda todos os órgãos, que pode, inclusive, mandar parar de respirar pelos seus efeitos, pode matar nessa linha, e que tenhamos o quanto antes o Estado de São Paulo sendo, mais uma vez, protagonista dessa luta por saúde e levando todo o país a adotar a mesma medida. Valdivino Rocha, da Associação dos Expostos e Intoxicados por Mercúrio, disse que a lei é importante para que mais uma ação seja iniciada: o fim do mercúrio na produção de lâmpadas fluorescentes. Não pode ser desrespeitado o trabalhador, desrespeitado o direito do trabalhador, desrespeitado um tratado de 140 países, inclusive o Brasil. Existem 3 ações civis públicas movidas contra as maiores indústrias de lâmpadas do Brasil. Ela vai representar o reconhecimento oficial do Estado de São Paulo em torno da lesividade do mercúrio, tá? E vai ser, sem dúvida alguma, o primeiro passo para o banimento, né, nas outras searas, na seara industrial, na seara comercial. Para o deputado Marcos Martins, do PT, autor da lei, o Estado de São Paulo não pode ficar fora da luta contra o mercúrio. Então, mercúrio não podemos vacilar. Ele evapora rapidamente, fica na atmosfera e depois, com a chuva, desce e contamina o solo, contamina a água, e contamina as pessoas e o meio ambiente.
Você não pode perder o Arena Livre desta segunda-feira às 9 da noite. A presença do advogado José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior, que é especialista na área de financiamento à saúde pública. Vamos falar da situação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Comigo na bancada o deputado Jô Giato, do PMDB, e a deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Arena Livre, segunda-feira às 9 da noite. Eu espero você. A campanha para vacinação de cães e gatos contra a raiva vai até o dia 24 de outubro. O repórter Jeremias Gomes tem informações ao vivo. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Silvia. É isso mesmo. A campanha que tradicionalmente é realizada no mês de agosto, neste ano atrasou um pouquinho, portanto, você que tem cão e gato ainda tem 8 dias para levar o seu bicho de estimação para a vacinação contra a raiva. Ao todo foram disponibilizadas 1 milhão de doses em 2.158 postos de atendimento. A vacinação é totalmente gratuita. E vale lembrar que você deve levar o seu cão e o seu gato de forma adequada o seu transporte. Os cães com a coleira e com a guia e os gatos nas caixas adequadas para evitar que eles, se assustem e possam causar algum acidente. A capital paulista não registra a raiva humana desde 1981. Sérgio, Silvia. Obrigada, Jeremias. Vamos saber então como fica o trânsito em São Paulo, em outra região da cidade. Nós vemos agora imagens ao vivo da Avenida 23 de Maio, o corredor norte e sul. Nos dois sentidos, na verdade, no primeiro plano, o trânsito vai parando um pouquinho, mas anda bem na maior parte do tempo. No outro sentido, no plano de cima, o trânsito flui sem problemas. Confira como fica o tempo agora à tarde em mais cidades no interior e no litoral do estado. Em Santos, céu aberto e calor. A temperatura chega aos 29 graus. Em São José do Rio Preto, mais um dia de sol forte e muito calor. A máxima prevista é de 41 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 27 graus. E em Piracicaba, o dia também é de muito calor, 37 graus. Você vai ver depois do intervalo, doenças reumáticas atingem mais de 12 milhões de pessoas no Brasil. E um projeto de lei aqui na Assembleia quer criar a Semana de Conscientização da Artrite e Artrose. Veja os detalhes depois do intervalo. O projeto de lei em tramitação aqui no Parlamento Paulista quer criar a Semana de Conscientização para ajudar pessoas que sofrem de artrite e artrose. Pelo projeto, as doenças reumáticas atingem mais de 12 milhões de pessoas. O nome genérico é reumatismo, mas abrange mais de 150 tipos de doenças que provocam dores e inflamações nas articulações e músculos. Artrite e artrose estão entre elas. Em São Paulo, existe um grupo que apoia os portadores de doenças reumáticas. Criado há mais de 10 anos, tem cerca de 800 pacientes cadastrados que participam de várias atividades. Nós temos o grupo de ajuda mútua, que é a segunda sexta-feira do mês, né, onde a gente desenvolve um programa da Academia de Inteligência para a Qualidade de Vida. Yara é portadora de artrite reumatoide e conta que o diagnóstico mudou a vida dela. Muda tudo, porque você fica dependente de uma pessoa com você, por exemplo, para você se arrumar, para você abrir uma porta, uma garrafa de refrigerante que está fechada, ainda até hoje eu não consigo abrir. A artrite pode aparecer em qualquer idade, mas é comum em pessoas que têm entre 35 e 50 anos, principalmente do sexo feminino. A artrose tem maior incidência entre os idosos e representa 40% das consultas realizadas em ambulatórios de reumatologia. Os sintomas da artrite são dor, inchaço e rigidez prolongada nas juntas, deformidade nas articulações, limitação dos movimentos, vermelhidão. Já os sintomas da artrose são dor e rigidez nas juntas com curta duração, limitação dos movimentos, inflamação. A artrose é aquele reumatismo do idoso. Toda vez que você escuta um velhinho tem reumatismo, aquela pessoa de mais idade está com dorzinha no joelho, essa é a artrose. A artrite já é completamente diferente. Ela é uma doença
inflamatória, crônica, autoimune. O deputado Afonso Lobato, do PV, é o autor do projeto de lei que cria a Semana Estadual de Conscientização da Artrite e Artrose. Nós colocamos esse projeto para chamar a atenção do Estado, dos governos, né, e chamar a atenção da população para que se discuta, se promova discussões, debates. É uma semana de conscientização, porque muitas das doenças nós podemos minimizar ou podemos até prevenir se houver conscientização. Então, o enfoque do projeto é exatamente na questão da prevenção. No programa em discussão desta terça-feira, às 9 da noite, vamos falar de um projeto de lei do deputado Rafael Silva, do PDT, que prevê a capacitação de profissionais da rede pública para a inserção dos autistas nas escolas estaduais. Eu recebo Elise Lisboa, psicóloga e representante do Centro Pro Autista, e Malu Martins, ela que é administradora e mãe do Daniel, de 10 anos. Não esqueça, nós temos um encontro marcado nesta terça-feira, às 9 da noite, no programa em discussão. Até lá. Uma pesquisa revelou um número assustador sobre as pessoas que já passaram dos 60 anos. Nós voltamos a falar com a repórter Viviane Cesarino. Viviane, mais da metade dos idosos não tem reservas financeiras para uma eventualidade, é isso mesmo? É isso, Silvia, é inacreditável, mas é o que mostra uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. 57% dos idosos não têm nenhuma reserva financeira ou nenhum investimento. Esse estudo foi feito com 632 pessoas com mais de 60 anos em todas as capitais brasileiras e revela também que 54% dos idosos estão endividados. Isso acontece na maioria das vezes porque, é claro que com a aposentadoria, a renda das famílias cai e os gastos, se não continuam os mesmos, aumentam, como os gastos com remédio, por exemplo, que a gente sabe que não são nada baratos. Esse desequilíbrio financeiro pode levar ao endividamento. Agora, a pesquisa mostra também que 21% dos idosos estão nessa situação porque emprestaram o nome para algum parente, para alguém da família, para fazer um empréstimo, para financiar uma compra. E o que acontece depois é que ninguém honra essa dívida. A gente volta com vocês, Sérgio, Silvia. Complicado. Se você estiver na região da Paulista, evite essa área. Vamos ver agora imagens ao vivo de lá. O trânsito é intenso nos dois sentidos. Congestionado no sentido Consolação. E quem vai para o Paraíso, olha aí, intenso nas imagens. Confira a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca faz calor, os termômetros marcam 36 graus. Em Bauru faz calor também, a máxima chega aos 35. Em Limeira a temperatura chega aos 37. Em Marília faz bastante calor. A máxima prevista é de 39 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. Não perca, às 2h30 da tarde, a sessão plenária transmitida ao vivo aqui na TV Assembleia. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde.